Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer e frutificar, pois são elas que nos alimentam, nos impulsionam nesta longa jornada em busca da felicidade. Jornada essa que não começou na atual encarnação, não. Já tivemos centenas, milhares de encarnações sobre o planeta, nos 5 continentes, inclusive nos lendários Atlântida e Lemúria, e também em todas as raças. Já fomos brancos, amarelos, peles vermelhas, negros, e encarnamos como homem ou como mulher, dependendo da nossa necessidade encarnatória, conforme esclarece o Espiritismo, que diz mais. A felicidade está próxima de nós. Podemos alcançá-la e colocá-la dentro do nosso coração. Só que, para ela entrar lá, nós temos que retirar a erva daninha dos vícios e defeitos. Então, vamos arregaçar as mangas e colocar mãos à obra nesta quinta-feira, dia 4 de abril? Se a resposta é sim, vamos juntos. Mas, para nos auxiliar, nada melhor do que uma passagem dos Evangelhos. Hoje, da carta de Paulo aos Coríntios. A segunda carta, ele diz o seguinte: o amor do Cristo nos constrange. Complicada esta frase, não é? Vamos repeti-la e esmiuçá-la. O amor de Cristo nos constrange, ou seja, do Cristo. O que significa isso? Isso significa que quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-lhe a marcha inteiramente. Não há mais lugar dentro dele para a adoração improdutiva, para a crença sem obras, para a fé inoperante. Olhem só. 3 coisas que nós retiramos do nosso coração quando Jesus entra nele. Primeiro, adoração improdutiva. Ou simplesmente ficar rezando, rezando, rezando. Depois vem a crença sem obras. Não adianta acreditar em Jesus, que vai nos salvar, vai nos libertar, e não fazemos nada pela nossa evolução. E, finalmente, vem a fé inoperante. Ou seja, não adianta nós simplesmente acreditar. Temos que acreditar e fazer, como nós fazemos diariamente aqui, eu e você, arregaçando as mangas e retirando a erva daninha do nosso coração. Então, isso acontece por quê? Porque é algo de indefinível na terrestre linguagem transtorna-lhe o espírito. Não temos palavras para definir o que acontece dentro do nosso espírito quando Jesus entra nele. E aí vem as consequências. Não é que as pessoas veem aqueles que realmente aceitaram o mestre e estão trabalhando por ele. A massa, as pessoas o consideram um desajustado, não é assim? Mas o aprendiz do Evangelho, chegando a essa condição, sabe que o trabalhador divino com que tem que se ocupar, e principalmente na profundidade do ser. Então, a consequência de tudo isso é renovar a nossa conceituação de existência. E aí, nós nos damos conta que o que ontem era prazer, hoje é ídolo quebrado. Já não nos chama mais atenção. O que representava a meta a atingir, principalmente na parte material, acaba se transformando num roteiro errado, que acabamos abandonando.
E, normalmente, nós nos tornamos uma criatura fácil de contentar, mas muito difícil de agradar. Por quê? Porque a voz do Mestre nos exorta a servir sem descanso. É. E aí, ele descobre que o único refúgio em que repousa é no trabalho perseverante no bem geral. Insatisfeito, embora resignado, firme na fé, mesmo assim angustiado, serve a todos, mas sozinho em si mesmo, segue estado afora, impelido por cultos indescritíveis aguilhões. Então, esse é o tipo de aprendiz que o amor do Cristo constrange, na feliz expressão de Paulo. Porque a luz celeste nos pede para que abandonemos as zonas inferiores em definitivo. Para o humano, não é nada mais, nada menos do que um inadaptado e um louco. Para Jesus, é o vaso das bênçãos. E aí, eles saem pelo mundo fazendo o quê? Espalhando esperança. E são os bem-aventurados, porque são seguidores do Cristo, que suam, padecem dia a dia, para que todos se reconfortem e ele se alimenta do Senhor, de Deus e das palavras de Jesus. É difícil nós sermos assim, mas é a única maneira que temos de chegar a tão sonhada felicidade. Então, a partir de hoje, comece, como diz Paulo, a ter uma fé operante, ou seja, acredita e trabalha. Também temos que ter crença com obras, é a consequência do trabalho. E vamos parar com essa adoração improdutiva, ou seja, simplesmente ficar orando, pedindo a Deus que nos ajude, mas não saímos da nossa zona de conforto para auxiliar aqueles que necessitam. Então, esse é o roteiro para aquele que quiser ser aprendiz do Cristo. É um roteiro difícil. Certamente não vamos cumprir nesta encarnação, mas cada passo que dermos aqui, trabalhando por nós e pela humanidade, vai se transformar numa bênção quando chegarmos à pátria espiritual e vai ser um passaporte para um retorno rápido, para continuar o trabalho de transformar a Terra num lugar de dor e sofrimento, um local onde todos tenham o mínimo necessário para viver. Pense nisso, enquanto eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.